Olá, mais um bate-papo no canal do Nogueira. E se você não conhece o canal, se inscreva, curta e divulgue para as pessoas que também gostem de temas como o que pode o amor. No dia de hoje, a gente vai falar um pouco de Amenhotep. Amenhotep, um filósofo que viveu durante a 20ª dinastia do Egito Antigo, do Kemet, que foi por volta de 1300 a 1075 a.C., foi o período da 20ª dinastia. O papiro 1074, que está no Museu Britânico, a gente encontra o trabalho primoroso de Amenhotep. Amenhotep é um filósofo que tratou do coração, né? O tema que ele trata com muito vigor é o coração. Dentro da cultura quemética, do universo do Kemet, qual o papel do coração? Amenhotep faz uma reflexão a esse respeito. O coração, que é um símbolo de sentimentos, um símbolo das emoções, na cultura popular, no universo do Kemet, do Egito Antigo, coração é o órgão responsável pelo pensamento, pelas emoções e a sede do caráter. Isso é muito interessante. Ou seja, o pensamento e as emoções habitam o mesmo espaço. Então não tem uma cisão. E então pensar é um ato cardíaco, assim como sentir é um ato cardíaco, assim como a nossa natureza, o nosso caráter. Então a gente pode dizer que a nossa personalidade, nosso temperamento, tudo isso habita o coração. E a Amenhotep faz um conjunto de reflexões para falar a respeito da maneira como a gente pode levar uma vida, um exercício filosófico, uma vida ética. Então está preocupado com o exercício moral, qual é a melhor maneira da gente levar a nossa vida, e nesse sentido tem um percurso, ou seja, tem filosofia em Amenhotep, é um tipo de exercício espiritual. Espiritual, no caso, não está ligado à religiosidade, mas espiritual está ligado à vida. Espírito a gente pode traduzir como dádiva, como vida, aquilo que nos anima. E, nesse sentido, o fazer filosófico tem um efeito prático importante, que é a maneira como nós levamos a nossa vida, que tem relação direta com o cuidado que nós temos com o coração. Então, como nós cuidamos do nosso coração? Como nós cuidamos daquilo que pensamos, daquilo que sentimos e do que nós somos? Isso é o objeto da filosofia. De alguma forma, isso é um dos territórios fundamentais do fazer filosófico. É ali que Amenhotep está aplicando o que eu tenho chamado das provisões. As provisões que são os métodos de fazer filosofia de Amenhotep. Eu costumo chamar a filosofia de Amenhotep como uma cardiografia do pensamento. Ou seja, a gente cardiografa o pensamento. A gente faz um exercício de cardiografar, ou seja, de fazer uma leitura de tudo aquilo que passa pelo nosso coração. Amenhotep nos diz, dentre outras coisas, no seu texto primoroso, é um trabalho com 30 capítulos, né, que são chamados de ensinamentos. Então, ensinamentos de Amenhotep, e nesses ensinamentos ele vai trazer algumas ideias muito importantes, dentre as quais tem uma frase que eu quero destacar para vocês, que está no capítulo 10. Não separes teu coração de tua língua. Ele está falando de uma certa consonância, de uma necessidade de uma coerência performática. Ou seja, a nossa performance, as nossas ações têm que ser coerentes com as nossas ideias e os nossos sentimentos. Então, o que nós dizemos, assim como aquilo que nós fazemos, tem que estar em consonância com aquilo que a gente pensa e sente. Então, um exercício de filosofia tem a ver com isso. E muitas vezes, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós fazemos, não é o que a gente pensa, o que a gente sente. Isso é um grave problema. Então, tem uma questão existencial, a gente pode dizer assim, no fazer filosófico de Amenhotep. Ele está procurando isso. E ele vai nos dizer, a gente pode pensar, o que eu chamo de as 5 provisões. Amenhotep
de alguma forma, ele fala em caminhos, uma metodologia. Eu interpreto que tem um método de fazer filosófico para que a nossa língua não se separe do coração. Que método é esse? O primeiro passo é a audição atenta do nosso próprio coração. É importante ouvir o nosso próprio coração. O segundo passo importante é leitura dos ensinamentos, ou seja, um filósofo, alguém que faz filosofia, que se interessa por filosofia, independente de ser filósofa, de ser profissionalmente filósofo, o que a gente pode fazer? A gente pode ler para aprender com aqueles que fizeram, com aqueles que fazem. Então a gente faz uma leitura atenta, ouvir o coração, fazer uma leitura atenta e pesquisar, terceiro ponto, pesquisar o coração através das palavras. Como é que é isso? Ou seja, que vestígios as palavras deixam para que a gente encontre o nosso próprio coração. Então, é fazer uma escuta. Além da gente escutar, ter essa audição atenta, a gente encontrar esses vestígios. E o quarto é um exame cuidadoso daquilo que as palavras dos outros podem representar, o que elas significam. E, por fim, a quinta provisão, a gente pode falar de firmeza de caráter. Ele fala em o que é firmeza de caráter? Firmeza de caráter tem relação direta com uma capacidade de conexão com o nosso próprio caráter. Com o nosso próprio, a gente pode interpretar com o nosso próprio desejo. Porque muitas vezes o nosso desejo está apontado para agradar alguma coisa que nós não somos. Agradar um costume social, agradar outras pessoas, mas a gente não consegue, sem firmeza de caráter, pensar, refletir e sentir aquilo que nós somos. Então, a Menomop tem muitas contribuições, tem um texto muito bonito, eu recomendo a leitura do texto da Menomop, e outros trabalhos também que falam, que interpretam a sua filosofia. De alguma forma, falar do coração, que a gente, na cultura popular, é a sede dos sentimentos, é também perguntar o que pode, né, os nossos afetos quando a gente se relaciona com a filosofia, se relaciona com o conhecimento. Por hoje é só e aguardo vocês no próximo vídeo. E para quem não curtiu, curte, dá um like e também compartilha com as pessoas que se interessam por assuntos de filosofia, se interessam por temas como amor, como afeto e que seguem aqui o canal. Até mais!